Livro O Toque de Midas, capítulo 4. O propósito da prosperidade. Expliquei cuidadosamente porque acredito que Jesus era próspero. No entanto, sua prosperidade não era medida pelo acúmulo de grandes riquezas ou de bens mundanos. Ele não morava em um palácio com salas cheias de ouro, olhando para campos repletos de gados e ovelhas. Seu estilo de vida não era pomposo nem extravagante. Ele não era movido pelo desejo de posse e ganância. Mesmo em uma pequena cidade, sob o domínio da poderosa mão romana, onde a maioria do povo era oprimida e explorada, as necessidades de Jesus eram satisfeitas. Ele podia viajar pelo país livremente, cuidando dos interesses de seu pai, e conseguia até mesmo manter 12 discípulos que viajavam com ele pela Galileia e pelas regiões vizinhas. Porque Jesus tinha tais recursos relativamente abundantes? Esses meios possibilitavam que ele fizesse a vontade de Deus. Talvez você conheça o ditado: onde Deus guia, ele propicia. Bem, creio que o propósito da prosperidade para o cristão é fazer a obra e a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Em João 3:16 e 17, isso é expresso de maneira bem simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O principal interesse de Deus era salvar os perdidos, por isso ele enviou seu Filho. A Bíblia também é muito clara a respeito do que Jesus fez quando veio à Terra. Em Mateus 9,35 está escrito: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e propagando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus é o nosso grande exemplo. O que ele fez é o que devemos fazer. Seu propósito deve ser o nosso. Jesus disse: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12 da NVI. Estabeleça seus motivos. Podemos esperar que sejamos prósperos? Sim, podemos, exatamente como era Jesus. Mas isso significa que os nossos motivos para sermos prósperos também devem ser iguais aos dele. Ele queria que o seu povo, inclusive os seus pregadores, tivessem o suficiente para possibilitá-los saírem para pregar e curar as pessoas em vilarejos e cidades do mundo, ou ajudar outras pessoas a fazê-lo. Na economia de Deus, prosperidade é meio para o fim, evangelizar o mundo. Por que queremos prosperar? É nosso desejo ministrar para os outros ou a nós mesmos? Buscamos prosperidade para ajudar financeiramente a obra de Deus ou para desfrutar os luxos da vida, mansões, carros, roupas caras, boa comida e diversão? Não estou sugerindo que Deus espera que vivamos com um orçamento apertado, quase insuficiente. Vários versículos do Antigo Testamento prometem prosperidade, abundância ou ter mais do que o necessário, para que cumprem a vontade de Deus. O Salmo 35:27b diz: O Senhor, que ama a prosperidade de seu servo, seja engrandecido. Deus é engrandecido quando você passa por dificuldades e necessidades? Não. Ele é engrandecido quando você, de forma extravagante, dedica toda a sua atenção e seu tempo ao dinheiro e aos bens materiais? Não. Deve haver equilíbrio e bom senso em nossa vida material. Quando lemos os evangelhos e estudamos a vida de Cristo, vemos o retrato de um homem que caminhou pelas ruas das aldeias e cidades onde esteve, pagando suas despesas, misturando-se confortavelmente ao povo e ajudando os pobres. Mas ele também sentia-se à vontade entre as pessoas influentes e poderosas. Ele visitava os fariseus e líderes religiosos e também os pecadores, como Zaqueu, o coletor de impostos. O primeiro milagre de Jesus, de que se tem registro, ocorreu em uma festa de casamento em Caná, na Galileia, onde transformou enormes jarros de água em vinho para a festa. Veja João 2. No Sermão do Monte, Jesus ensinou que não devemos nos preocupar com o que comemos, bebemos ou vestimos. Jesus disse: Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 32 e 33. Ele continuou:
Deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6,38 NVI. Acaso isso soa como se Deus quisesse limitar o quanto podemos ter? Absolutamente. Ele simplesmente quer que mantenhamos firmemente nossas prioridades. Em Filipenses 4,19 é dito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós já descobrimos que as riquezas de Deus são absolutamente ilimitadas, porque tudo pertence a Ele. Paulo incitou a igreja de Corinto a ofertar generosa e alegremente para a obra de Deus. Então, ele foi mais adiante e disse: e Deus pode dar muito mais do que vocês pensam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. 2 Coríntios 9:8 NTLH. O povo de Deus deve prosperar para cumprir a grande comissão. Sendo cristãos, podemos esperar que sejamos abençoados e prosperemos se buscarmos tal bênção como um meio de auxiliar e cumprir a vontade e o propósito de Deus. Jesus disse a respeito de si mesmo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Jesus comissionou todos os que neles creem a cumprirem a mesma missão. Em Marcos 16:15 ele declara: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso parece bastante claro. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Com mais de 6 bilhões de pessoas hoje, temos um trabalho e tanto pela frente. Nós, certamente, precisamos andar em prosperidade para termos recursos suficientes para cumpri-lo. Jesus também falou que precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida para cumprirmos sua grande comissão. Em Atos 1:8 é dito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. De que forma devemos cumprir a grande comissão? Primeiro, devemos começar em nossa Jerusalém, ou seja, em nossa cidade natal. Jerusalém era a casa da maioria dos 120 que se reuniram no dia de Pentecostes. Em seguida, devemos ser testemunhas em nossa região, nossa Judeia, e na região vizinha à nossa, ou seja, nossa Samaria. Finalmente, devemos levar o evangelho aos confins da terra. Uma coisa é óbvia: um povo abatido pela pobreza é limitado em sua habilidade de cumprir a grande comissão. Sem meios, terão dificuldade para saírem pelo mundo e também não poderão ajudar a enviar alguém. Então, se Deus pede para cada cristão cumpra essa tarefa, deve ser seu plano e sua vontade que seu povo prospere. Em toda a Bíblia, a obra do Senhor aparece financiada pelos dízimos e pelas ofertas de seu povo. O dízimo é 10% do ganho ou lucro recebido. As ofertas do povo de Deus mantêm a sua casa e as pessoas que lá trabalham, e geram fundos para levar sua palavra pelo mundo. Talvez o texto mais familiar sobre dízimos na Bíblia seja o que se encontra no livro de Malaquias. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, do 10 ao 12, NVI. Vemos nessa passagem que o dízimo está ligado à prosperidade. A palavra de Deus diz que, se dermos o dízimo de nossos ganhos ao Senhor, Ele abençoará os dizimistas de duas maneiras: com abundância de ganhos e evitando que seus bens sejam roubados. A versão Almeida, revista e corrigida, de Malaquias 3:11a, diz: e por causa de vós, repreenderei o devorador. Dízimo: o plano de Deus para financiar a igreja e suas empreitadas. Por que experimentamos tamanha bênção quando devolvemos 10% dos nossos ganhos a Deus? Certamente não é porque Ele precisa do dinheiro ou de qualquer outra coisa que podemos oferecer-lhe. Não. Dizimar é uma forma poderosa de nos ligarmos ao que Deus está fazendo no mundo.
O dízimo combinado de toda uma congregação gera fundos para sustentar as obras de uma igreja, salvar pessoas, estruturar o corpo de Cristo, ministrar aos pobres, sustentar missões, talvez pregar a palavra na rádio ou TV e ajudar no sustento de pastores e do corpo ministerial. Em regra geral, creio que as pessoas devem dizimar em sua igreja local. Sempre acreditei e tenho pregado que esse lugar é o principal meio que Deus usa para abençoar as pessoas na terra. É nela que os santos são levantados, e ela deve ser a base para todas as outras obras. Vários outros ministérios podem e devem ser sustentados pelas ofertas e outras formas de suporte financeiro individual ou de igrejas, mas, na maioria das situações, o dízimo deve ser para a igreja local. Estar disponível e apto a participar do plano de Deus é a razão e o propósito para entregarmos os dízimos e as ofertas. Assim, seremos parceiros de Deus ao cumprir a sua vontade, e isso trará grande realização e satisfação, mental, emocional e espiritual. Isso também abrirá as janelas do céu para abundar em bênçãos materiais. Encontrei um dos ensinamentos mais interessantes a respeito do dízimo no livro intitulado O Caminho da Prosperidade, publicado em 1888 por T.S. Lincott. Ele relata o seguinte: é fato notório que todas as bênçãos que recebemos, temporais e espirituais, vêm dos céus. Existem 3 céus: um onde os pássaros voam, a nossa atmosfera; outro onde estão o sol, a lua e as estrelas, e o outro onde Deus habita. Todas as nossas bênçãos temporais, nossa prosperidade nacional ou individual, toda a riqueza material, em resumo, tudo o que temos, nos é dado pela terra e pelo céu. Visto que o fruto da terra depende totalmente do ar, do orvalho, da chuva e dos raios de sol que vêm do céu, podemos dizer que praticamente todas as nossas bênçãos temporais vêm do céu. Agora, Deus garante que abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós as maiores bênçãos divinas, as transbordantes, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, tanto que não se achará lugar bastante para elas. Eis a garantia que vem diretamente de Deus para as bênçãos temporais, e eu sou bem simples para acreditar nela e concordar com as condições e os riscos das consequências. Para Deus, é algo muito fácil manter ou garantir prosperidade temporal. No céu estão guardadas riquezas suficientes para tornar qualquer homem rico, e o meu Deus, que me deu sua palavra em qualquer momento, pode abrir uma pequena janela e derramar sobre mim uma suave chuva de bênçãos, que dará a mim e aos meus bens temporais necessários. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37:3. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Essas são promessas ricas e preciosas, as quais serão cumpridas apenas quando concordarmos com as condições e devolvermos o nosso dízimo a Deus. Boa parte de nossa pregação, nossos pensamentos e até a nossa devoção também pode evaporar ou espiritualizar as promessas de Deus. Nossa descrença natural tende a adiar a concretização dessas promessas para quando chegarmos ao céu ou para um tempo futuro. Tal descrença rejeita o tempo presente e o sentido literal das promessas. Mas elas são literais e materiais. São para que aqui e agora, para serem desfrutadas na terra, desafiam-nos a um acordo ou troca com Deus. Como afirmado anteriormente, ele promete dinheiro por dinheiro. Você me dá o dízimo, diz Deus, e eu lhe darei bênçãos materiais e terrenas, habilidades manuais como mecânico, darei a você subordinados, você ganhará os melhores salários, crise alguma o atingirá. Estou com você e verá o que tenho para dar-lhe. Farei de você um próspero homem de negócios. Vou guiá-lo para onde possa fazer bons empreendimentos. Trarei clientes até você, e enquanto o seu vizinho que nega a minha causa poderá falir, nada o atingirá. Cuidarei de suas contas e cuidarei para que não atrasem. Cuidarei para que sua conta bancária sempre tenha o suficiente. Em uma palavra, sou o seu parceiro e cuidarei de seus rendimentos e de seu negócio. E vocês, pensadores, tornarei seu raciocínio claro. Darei o impulso divino de pensamentos que são como o ar que respira e palavras que incendeiam.
Tocará o coração dos homens com o que produzir. Seu trabalho será requisitado. Farei com que as pessoas comprem o fruto de seu coração e de seu pensamento. Apenas me devolva o dízimo e cuidarei de você. Semente, chuva e colheita jamais faltarão em suas terras. Abençoarei sua lavoura, multiplicarei sua produção. As pragas não chegarão à fazenda. Lembre-se, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e farei com você como fiz com eles. Apenas lembre-se de mim como eles fizeram. Eu darei saúde a você e aos seus. Doença alguma o atacará. Viverão longos dias. Abrirei as portas do céu e derramarei sobre vocês bênçãos incontáveis. Deus prometeu essas bênçãos na Bíblia. Quem dentre vocês garantirá hoje seu dízimo a Deus? Internalizada agora, essa maravilhosa bênção prometida nessa e outras passagens das Escrituras, como um chamado à obediência, é mais do que mera prosperidade temporária. Deus não apenas abrirá as janelas do céu de onde vem toda a riqueza, mas também as janelas do Altíssimo lugar, onde Ele habita, o centro do universo, e em sua graciosa plenitude derramará bênçãos inigualáveis e gloriosas sobre os que lhe são obedientes. Entenda como e por que você deve entregar o dízimo. Há cerca de 50 anos, eu pastoreava uma igreja nos campos de petróleo, em Texas. Um dos diáconos tinha um bom emprego na companhia de petróleo Humble e sempre fora fiel no sustento da igreja. Um dia, ele me disse: "Irmão Ren, pode explicar-me uma coisa? Sou cristão há 13 anos e tenho sido fiel em meus dízimos e minhas ofertas." Eu sabia que era verdade. Ele era um dizimista regular, cujo auxílio sempre abençoou a igreja. "O que você quer saber?" perguntei. Ele disse: "Bem, não sei por que faço isso. Nunca ouvi ensinamento algum ou pregação a respeito. Quando fui salvo, disseram-me que eu devia fazê-lo, então segui. Mas que eu saiba, nada resultou disso em 13 anos. Se recebi alguma bênção por isso, não sei." Eu estava surpreso. Ali estava um bom homem que por 13 anos havia dizimado fielmente, segundo o ponto de vista da obrigação servil, mas não via resultados. Então, parei por alguns minutos e falei-lhe um pouco sobre o que compartilho agora com você nesse capítulo. Então eu lhe disse: "Na próxima vez que for entregar seu envelope de dízimo, diga: Senhor, faço isso pela fé. Estou dando com o propósito de manter essa igreja, que tem abençoado o corpo de Cristo, auxiliando as pessoas. Estou ajudando a espalhar o evangelho para que todos possam ser salvos. Obrigado, Deus, por possibilitar que eu faça parte da sua obra. Estou contribuindo pela fé, na esperança de ser abençoado de acordo com a sua palavra." "Eu farei isso, com certeza", disse ele e fez. 30 dias depois, ele procurou-me com um sorriso nos lábios e disse: "Fiz conforme me disse, irmão Ren. Toda semana orava antes de entregar meu dízimo e, rapaz, realmente funciona. Posso ver claramente a diferença na minha vida financeira." Uma outra vez, em outra igreja no Texas, um homem veio a mim e disse: "Irmão Ren, eu e minha esposa somos dizimistas desde a nossa conversão, há quase 25 anos, mas nunca ouvimos sequer um ensinamento bíblico a respeito. Muitos de nossos amigos na igreja são fazendeiros. Emprestei-lhes dinheiro para comprarem sementes e plantarem, e quando o algodão está bom, eles contratam gente para a colheita. Como eles pagarão o dízimo?" "Conversei com 1 ou 2 diáconos", disse ele, "e eles também não sabem muito a respeito. Eles disseram ter pensado em pedir-lhe que pregasse a respeito, mas não queriam que você pensasse que eles estavam querendo dizer-lhe como pregar. Então, gostaria de saber se você falaria sobre isso para a igreja." Falei para o homem: "Irmão Williams, fico contente por ter mencionado esse assunto. Deus tem tocado em meu coração a respeito, muito antes de você falar-me. Então, farei isso agora mesmo." Naqueles dias, a maior frequência que tínhamos em nossa igreja era no domingo à noite. A igreja geralmente ficava lotada, e se o tempo tivesse bom, às vezes as pessoas assistiam ao culto do lado de fora. Como eu queria que a maior parte delas ouvisse o que a Bíblia orienta sobre dízimos e ofertas, reservei uma noite de domingo e falei cerca de 1 hora sobre o assunto, abordando-o com detalhes. Eu sempre tentava pregar mensagens edificantes e sensatas. Preguei sobre salvação, o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito. Falei sobre fé, cura, vida de amor e serviço ao próximo. Então, todos sabiam que, ao pregar sobre finanças, eu não lhes tentava empurrar algo para que engolisse.
Esse era um tema em que eles queriam saber e de que precisavam. Após o serviço, muitos me disseram como estavam contentes por eu ter pregado sobre dízimos e ofertas, que eu os tinha ajudado a entender o que a Bíblia diz e qual o propósito de dar a Deus. Eu posso dizer que eles guardaram isso em seu coração. O dízimo traz bênçãos prometidas por Deus. Bem, os recursos financeiros da igreja foram imediatamente triplicados, sem ênfase especial alguma ou apelo. Houve uma generosa resposta quando as salvas de ofertas passaram. Mesmo os pecadores começaram a dar o seu dízimo. Havia 2 senhoras na igreja que eram casadas com homens não convertidos. Os 2 esposos foram à igreja com a família no domingo à noite. No dia seguinte à minha pregação sobre o dízimo, um daqueles homens abordou-me a caminho da casa pastoral. Irmão Ren, minha esposa e eu conversamos sobre o seu sermão da noite anterior, ao voltarmos para casa. Acreditamos que Deus nos abençoará se obedecermos a sua palavra. Acabei de colher minha primeira leva de algodão e gostaria de contribuir com o dízimo. Bem, aqueles cavalheiros não convertidos continuaram a dar o dízimo. Não demorou muito a que ambos estivessem salvos e cheios do Espírito Santo. Suas famílias também foram abençoadas. Mais tarde, uma das esposas foi chamada para pregar e a família toda se engajou no campo ministerial. A última notícia que tive deles foi de que estavam viajando com o ministério de evangelização. Em mais de 70 anos de ministério, ouvi milhares de testemunhos de pessoas que praticavam o plano bíblico de Deus, retornando o dízimo a ele, por meio da igreja local. No começo, grande parte dessas pessoas não estava muito certa de como poderia viver com 90% restante quando mal conseguiam com 100%. Mas de alguma forma, elas conseguiram. Nem sempre foi fácil. Foi preciso paciência, determinação, fé e algum tempo. Mas elas persistiram e as bênçãos prometidas chegaram. Às vezes, notavam que Deus reprimia o devorador de suas vidas. O carro ou os aparelhos domésticos não quebravam com tanta frequência e os filhos não ficavam sempre doentes, o que resultava em menos despesas médicas. Se trabalhavam em construção ou como fazendeiros, o mau tempo não impedia seu trabalho. Muitas vezes, uma renda extra aparecia de onde menos se esperava. Às vezes, recebiam um aumento ou pagamento de horas extras, ou até mesmo um bônus. Outros contaram ter recebido o benefício do seguro, ou uma dívida antiga, ou até uma herança. O ponto comum é que, ao entregarem seu dízimo, eles tinham mais recursos financeiros e viviam melhor. A maioria das pessoas também foi abençoada espiritualmente, ao andar mais próxima de Deus e fisicamente, com uma melhor saúde e um maior senso emocional e mental de alegria e bem-estar. A Bíblia cita: a bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Dar ou não dar o dízimo? De tempos em tempos, ao longo dos anos, as pessoas perguntaram-me se a prática de dizimar ainda é válida para a igreja de hoje. O Novo Testamento pouco se refere a esse respeito. Eles dizem: deveriam os pastores e outros ministros pregar e encorajar o dízimo quando o Novo Testamento pouco orienta sobre isso? Devem os cristãos prender-se às leis do Antigo Testamento? É verdade que há pouca coisa mencionada sobre o dízimo no Novo Testamento. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, há registro de apenas um incidente em que Jesus diz algo a respeito, mas, nesse exemplo, ele afirma claramente que crê na prática do dizimar. Ai de você, mestre da lei e fariseu! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Mateus 23, 23, NTLH. Jesus repreendeu os líderes religiosos hipócritas dos seus dias que ignoravam partes vitais da lei, como justiça, misericórdia e fé, enquanto meticulosamente pagavam dízimos de tudo o que possuíam, até da última folha de seus jardins. Ele dissera que dar dinheiro não substitui o viver corretamente. Deus está mais interessado em seu coração do que em seu dinheiro. Concordo. Contudo, Jesus orientou que a pessoa deve dizimar. Apesar de a maioria das referências bíblicas sobre o dízimo ser claramente parte do Antigo Testamento, ele não foi incluído na lei, foi apenas regulado por ela.
Dizimar, originalmente, é um ato de fé, a mesma que transcende tanto a nova quanto a antiga aliança. É por esse ato que devemos dizimar hoje em dia, não como atitude legalista, mas pela fé. Em Gênesis 14, é narrado como Abraão entregou seu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, 400 anos antes dos tempos de Moisés e da lei. Obviamente, ele o fez não para pagar um requerimento legalista, simplesmente pelo fato de viver antes da lei. Isaac e Jacó também viveram antes da lei e entregaram os dízimos. Gênesis 18, 19, 20 e 28 a 22. Pela fé, Abraão entregou seus dízimos a Melquisedeque, que tipificava Cristo. Confirmamos isso no livro de Hebreus, que também declara: de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Hebreus 7, 22. Em Gálatas, capítulo 3, são feitas algumas afirmações crucialmente importantes. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, do 11 ao 14. Devemos entregar dízimo hoje? É claro que sim. Devemos entregá-lo como Abraão fez, não pela lei, mas pela fé. E, além disso, se o povo de Deus pagava 10% antes da lei e 10% sob ela, não deveríamos, pela graça, fazer pelo menos isso quando estamos em uma aliança melhor? Abraão, ao entregar seu dízimo a Melquisedeque, recebeu a bênção que era tríplice: espiritual, física e financeira. Pelo fato de termos sido redimidos do curso da lei pelo sacrifício de Cristo, recebemos a mesma bênção de Abraão: espiritual, física e financeira. Pela fé, seguimos o exemplo de Abraão, entregando o nosso dízimo. Nós o pagamos a Cristo. A Bíblia diz, em Efésios, que quando Deus levantou Jesus dentre os mortos, ele o fez cabeça sobre todas as coisas da igreja, a qual é o seu corpo. Efésios 1, 22, 23. Portanto, quando entregamos os dízimos a Cristo, a cabeça, eles fluem pelo seu corpo, a igreja. Você percebe? Por meio da igreja, temos o grande privilégio de dar a Jesus e assim fazer a sua vontade e a sua obra. Creio que, se todo cristão fosse fiel em dizimar e ofertar, haveria meios mais do que suficiente para a igreja dar sequência à sua missão no mundo. Pesquisadores chegaram à surpreendente conclusão de que poucos americanos nascidos de novo dizimam regularmente, e mais surpreendentemente ainda, que alguns não dão coisa alguma. Imagine o que poderia acontecer se todos os cristãos fossem fiéis em seus dízimos e suas ofertas. Mais dinheiro resulta em mais ministério. Há alguns anos, eu fazia parte da associação chamada Voz da Cura, fundada por Gordon Lindsay, um grande homem de Deus e um grande escritor. A organização agora é conhecida como Cristo para as Nações. Lindsay escreveu o seguinte em 1961 e ainda é exatamente pertinente: o maior obstáculo para o mundo do evangelismo não tem sido o empenho de missionários devotados, nem a falta de pessoas treinadas, que era um grande problema há alguns anos. Chegou o momento em que temos um exército do evangelho pronto para, com fé, pregar o evangelho apostólico. Eles estão fazendo isso, e não há falta de pessoas respondendo à mensagem. Qualquer missionário pode relatar que, em quase todos os lugares onde foi feito o esforço evangelístico, centenas e, em alguns casos, até milhares irão responder. Então, onde está a falta? Está nos recursos financeiros necessários para auxiliar, os quais frequentemente não estão disponíveis quando o Espírito de Deus move-se na comunidade. O quanto mais sua igreja poderia fazer para ministrar sua cidade, comunidade, nação e até mesmo ao mundo se houvessem mais fundos disponíveis? Suponha que o rendimento da sua igreja de repente se multiplicasse por 4. Isso não teria um grande impacto para ganhar mais almas, ministrar e ajudar mais pessoas pobres ou para financiar missionários? Quantos projetos têm permanecido na fase de sonho ou planejamento por causa do dinheiro que nunca está disponível para realizá-los? Vamos olhar uma outra parte do livro de
T.S. Lin Scott, em 1888, Caminho para a Riqueza. Nós encontramos a Igreja de Deus descendo a métodos de negócios para levantar fundos suficientes para pagar as despesas. Então, temos chás da tarde, bazares, concertos, etc. E todos os tipos de esquema para arrecadar dinheiro. Enquanto a maioria rouba Deus nos dízimos e de maneira hipócrita cantam: seria meu todo o reino da natureza. Esse seria um presente muito pequeno, amor tão surpreendente, tão divino, requer minha alma, minha vida, meu tudo. Se todo o povo cristão vivesse de acordo com os propósitos da Bíblia e entregasse 10% de seus rendimentos, não haveria necessidade de tais métodos para levantar fundos. Haveria o suficiente e até sobraria. E creio que o reino do milênio estaria mais próximo, porque a conversão do mundo agora estaria reduzida a uma questão de dinheiro. Temos homens e mulheres cujo coração foi tocado por Deus e suas almas estão inflamadas com o zelo missionário. Temos o Evangelho que tem todos os requerimentos para homens de todos os tipos e todas as condições, uma provisão completa e está feita para a salvação do mundo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Romanos 10, 13 a 15. Como podem ser enviados sem dinheiro? E como eles podem ganhar dinheiro, a menos que seja por um meio indicado por Deus, pelos dízimos e pelas ofertas das pessoas que têm ouvido o som do júbilo? Esses são pensamentos desafiadores. E eu creio que esse artigo, apesar do tempo, é tão apropriado hoje quanto foi há 100 anos quando foi escrito. Parceria com Deus. Ao darmos o dízimo para a igreja local ou ofertarmos em ministérios válidos, podemos ser parte do que Deus realiza no mundo hoje. Nosso propósito para doar deveria ser puro e sem egoísmo. 1. Devemos fazer isso porque amamos a Deus. Dar é uma expressão natural de amor. Em João 3,16 é declarado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E nós devemos fazer o mesmo, dar a Deus porque o amamos. 2. Devemos dar a Deus em obediência à sua palavra. A Bíblia nos ensina a dar ao Senhor e proporcionar suporte para a sua obra. Adicionalmente às partes das Escrituras que já analisamos, existem muitas outras que, sem dúvida, mostram as mesmas coisas a respeito de dar. 3. Devemos fazê-lo com o meio de levar a cabo a grande comissão de Cristo e dar apoio ao trabalho daqueles que estão indo por todo o mundo com o Evangelho. 4. Devemos dar porque desejamos ver as pessoas sendo abençoadas. Nosso dízimo e nossas ofertas ajudam os que trabalham externamente à igreja local e outras organizações que ministram aos pobres e evangelizarem os perdidos e aqueles que não foram alcançados. Formam os santos, equipando-os para o serviço cristão. 5. E, finalmente, em uma linha muito abaixo, devemos dar tendo expectativa, crendo que Deus honrará as suas promessas em sua palavra de nos abençoar e de nos fazer prosperar. Perceba que listei 5 razões para dizimar, e creio que a ordem da lista reflete as prioridades. Parece-me que muitos pregadores enfatizam demasiadamente o 5º item e apresentam com maior razão para as pessoas darem o dízimo. Todavia, dar é uma semente testada e aprovada para a colheita, que resultará no suprimento de nossas necessidades. A lei da semeadura e da colheita realmente se aplica à área financeira pessoal. A Bíblia é verdadeira quando diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Lucas 6, 38a. Todas são boas e válidas razões para dar o dízimo. Creio que elas levam à verdadeira prosperidade, a do espírito, a da alma e a do corpo.